Como se tornar um homem. Pessoal, a gente está mais uma vez aqui, mais um encontro, Conexão Teleios, juntos para a gente compartilhar do texto sagrado, crendo que é a Bíblia que nos orienta, nos direciona, nos dá direção para que a gente possa amadurecer, crescer e assumir o nosso papel e a nossa missão como homens. Eu quero de alguma forma estar abençoando a sua vida para que você possa estar desenvolvendo esse seu papel, essa sua identidade masculina. O texto sagrado que a gente quer compartilhar hoje está em Gênesis capítulo 2, verso 24. É um texto bem conhecido, que diz assim: portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A gente vive falando sobre essa questão, você precisa se tornar homem, você precisa se tornar homem, e isso é engraçado, porque meninas não crescem assim, né? Meninas crescem e nunca ouvirão da boca do seu pai ou da sua mãe, se torna uma mulher, seja mulher. Mas o homem cresce ouvindo, seja homem, se torna homem, não se comporta assim, isso não é postura de homem, né? Porque a gente está num processo de formação de masculinidade. E a gente se pergunta, como se tornar um homem? O que me torna um homem? Tem uma psicóloga inglesa que ela diz o seguinte, que um homem, para se tornar homem, ele precisa passar por 3 estágios. O primeiro é romper emocionalmente e financeiramente dos seus pais, com os seus pais. Então ele rompe financeiramente, ele rompe emocionalmente, não só emocionalmente, mas também financeiramente. Não adianta você só sair de casa e continuar dependendo financeiramente dos seus pais. Não, você precisa pagar seus boletos. Para ser homem, segundo essa psicóloga inglesa, você precisa pagar suas contas, pagar seus boletos, né? Como diz um amigo meu, você precisa lavar suas cuecas. Você precisa romper financeiramente e emocionalmente, assumir sua vida. Então ela diz que esse é o primeiro estágio da formação de um homem. O segundo estágio é casar, assumir a responsabilidade de um casamento, compromisso com uma mulher, de você entrelaçar sua vida com uma outra pessoa. E o terceiro, ter filhos. Então, um homem, segundo essa psicóloga, se torna homem quando ele rompe com seus pais, quando ele assume uma mulher, quando ele constrói uma família. Quando ele vai não só ser um homem, mas como ele vai gerar homens, criar homens, formar homens. Só que o texto sagrado diz o seguinte, que o homem deve deixar os seus pais e se unir à mulher. Então há um conflito do que o texto sagrado diz com o que essa psicóloga diz, porque essa psicóloga diz que para se tornar homem, eu preciso romper com meus pais e construir uma família. Mas o que o texto sagrado diz é que somente homens romperão com seus pais e construirão famílias. Então, quando eu rompo financeiramente, emocionalmente com meus pais, me caso e tenho filhos, eu não faço isso para ser homem. Eu faço isso para revelar o quão homem eu sou, o quanto eu sou homem. Então o texto sagrado diz que tem uma coisa anterior a isso que me faz homem. E o nome disso é paternidade. Paternidade. Paternidade é uma referência ativa, paternidade é uma validação e paternidade é o envio. Essa paternidade é o que vai formar o menino em um homem, sendo uma referência ativa, uma validação e um envio. É por isso, no programa passado, a gente falou sobre a questão do conceito de adolescência. E é por isso que no mundo antigo tinha muito essa questão do rito de passagem, que nós trocamos, infelizmente, pela adolescência. E o que era o rito de passagem? Pensa numa tribo em que um dia o chefe da tribo, que era o líder espiritual da tribo, e o pai daquele menino entram em casa, chamam aquele menino e dizem: agora você vai passar por um
uma experiência que vai te tornar um homem. E aí eles levavam esse menino para a floresta, né, para alguma experiência de superação, em que esse menino iria entender que ele precisaria ser forte, que ele precisaria se sacrificar, que a vida não é só coisas boas. Então, aquele rito de passagem, aquela experiência prepararia esse menino para enfrentar desafios na vida. E quando esse menino enfrentava esse desafio, saía vitorioso desse desafio, tanto aquele chefe espiritual daquela tribo quanto o seu pai voltava com aquele menino para a tribo e o chefe dizia para a tribo, esse menino de 12 anos, pasme, geralmente esses ritos de passagem acontecia quando o menino tinha 12 anos, o que para nós esse menino estaria entrando na adolescência. Esse chefe voltava para a tribo e dizia, ó, esse rapaz de 12 anos agora é um homem. E o chefe dava a ele, na tribo, dava a esse menino responsabilidade de homens e a tribo deveria respeitá-lo como homem. E o pai voltava com esse menino para casa e declarava àquela família, o nosso filho agora é um homem. E dentro dessa casa ele vai ter responsabilidades de homem e ele vai ser respeitado como homem. E um menino de 12 anos se tornava homem. Por isso, meu irmão, que é uma loucura quando a gente olha para os nossos meninos de 17 anos e a gente olha para trás e vê que com 17 anos Alexandre o Grande liderava exércitos e conquistava nações com 17 anos. Mas aí veio o conceito de adolescência e a gente olha para um menino de 17 anos e diz, é um menino. Mas ele já transa, ele já tem relações sexuais, ele já faz filho, mas a gente diz, é um menino. Tá dando para entender? Então, a paternidade é importantíssimo na formação de um menino. Por isso que nós vivemos essa loucura da degradação da masculinidade. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos uma degradação da paternidade. Nós somos órfãos. Nós não tivemos pais para nos dizer o que era ser homem. Nós não tivemos pais para validar a nossa masculinidade, para dizer, cara, agora você é um homem. Nós não tivemos esse pai, nós não tivemos essa referência do que era ser homem. E por isso muitos de nós chegamos à idade adulta como meninos, tentando, sabe, encontrar na sociedade, na nossa relação com as mulheres, essa validação. Eu quero transar com várias mulheres para que essas mulheres, no ato da relação sexual, valide a minha masculinidade. Porque eu não tive um pai para validar e me dizer, você é um homem. Portanto, eu queria te desafiar e te encorajar a você dar uma atenção especial para o seu papel de pai. Para que você chame o seu filho para perto, sobretudo o seu filho homem, e você entenda que você está formando um homem, que você chama ele para perto e que você seja para ele essa referência ativa. O que é a referência ativa? É aquela referência que não só fica distante, sabe? Nós olhamos lá para um filme de Alexandre o Grande, um filme de Troia, e nós vemos aqueles homens de honra e nós temos essa referência. Mas que Deus nos livre dos nossos filhos encontrar nos filmes as referências que eles tinham que ter em casa. Que nós sejamos essa referência não distante, mas essa referência ativa do dia a dia. Que essa, sabe, marcando os nossos filhos com honra, com dignidade. Que a gente não simplesmente se preocupe em formar médico, formar advogado. Que nossos filhos sejam prósperos. Que nós nos preocupemos que os nossos filhos sejam dignos, sejam homens de caráter. Para que no dia em que nós enviarmos os nossos filhos, após ter validado a sua masculinidade, após ter dito para ele, você é um homem, e porque você é homem, agora eu te envio. Você não vai sair de casa para construir família porque você encontrou uma mulher. Você vai sair de casa para construir uma família porque você teve um pai que validou a sua masculinidade, que te enviou como um homem, para que agora você possa construir sua família, para que agora você seja o homem para uma mulher, para que agora você seja homem para os seus filhos, para que agora você seja homem para a sociedade. Portanto, meu irmão, você que é pai, eu queria te encorajar. Não chegue em casa do trabalho e se preocupe com o seu lazer.
Chega em casa do trabalho, entenda que agora você tem o seu serviço, sua missão como pai, para validar a masculinidade do seu filho, para ensinar o seu filho a ser homem e para enviar o seu filho para expressar essa masculinidade que ele aprendeu, rompendo com você, rompendo emocionalmente e financeiramente com seus pais, se casando, construindo a sua família e validando, ensinando, enviando seus filhos como homens para a sociedade. Portanto, meu irmão, se você não teve um pai que lhe ensinasse a ser homem, que validasse a sua masculinidade, que lhe enviasse como um homem para a sociedade, se você não teve esse pai como eu também não tive, e a maioria dos homens que eu conheço não tiveram, que você possa encontrar em Deus, nosso Pai Celestial, essa referência. Porque Deus estava em Cristo, sendo a referência de homem perfeito para todo homem. E como então disseram os teólogos de Lausanne, quando a gente olha para Cristo, a gente vê Deus como Ele é e todo homem como deve ser. E que você encontre em Cristo essa referência de masculinidade para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa ser esse homem abençoador para a sua casa, seus filhos e a sua sociedade. Deus te abençoe em nome de Jesus.